Imagine por um instante que Moscou esteja considerando uma jogada arriscada, um ataque direto contra um ou mais países da OTAN. Não se trata de mera especulação, mas de uma possibilidade real, avaliada nos bastidores do Kremlin. Nos últimos meses, a Rússia acumulou recursos militares suficientes para tentar uma ofensiva surpresa, visando um objetivo claro: fragmentar a aliança ocidental e fazer com que cada nação europeia priorize sua própria segurança em vez de apoiar a Ucrânia. A estratégia seria simples, porém brutal: forçar os aliados a recuarem, enfraquecendo o fronte ucraniano sem precisar vencer uma guerra de desgaste no leste. Mas como isso poderia acontecer na prática? Vamos analisar os cenários possíveis, começando pelo óbvio: uma guerra convencional em larga escala contra a OTAN, mesmo sem o envolvimento imediato dos Estados Unidos, seria um desastre para a Rússia. Os números não mentem. O PIB europeu, ajustado pela paridade do poder de compra, supera o russo em mais de 3 vezes, 30 trilhões de dólares contra míseros 7 trilhões. Em 2025, os gastos militares dos países europeus da aliança devem ultrapassar os 550 bilhões de dólares, enquanto a Rússia mal chega a 450 bilhões, mesmo com sua economia operando no limite. E não se engane, os custos da guerra já consomem mais de 7% do PIB russo, um fardo insustentável a longo prazo. A OTAN, por sua vez, não é apenas um bloco de nações, mas uma máquina integrada com logística, inteligência e comandos centralizados nos Estados Unidos. É verdade que a Europa ainda depende de Washington, mas isso está mudando. A guerra na Ucrânia acelerou a busca por autonomia estratégica, e o tempo para a Rússia agir é curto. Se Moscou quiser explorar uma brecha, terá que fazê-lo antes que os europeus se organizem sozinhos. Agora vamos aos fatos concretos. Antes da invasão da Ucrânia, analistas ocidentais previam que a Rússia poderia dominar as capitais dos países bálticos em menos de 60 horas, antes que reforços da OTAN chegassem. Muitos acharam que a guerra na Ucrânia enterrou essa possibilidade, mas os números contam outra história. Nos primeiros meses de conflito, as forças russas ocuparam mais de 80 mil quilômetros quadrados, uma área maior que qualquer país báltico e comparável à soma de Letônia e Estônia. Para se ter uma ideia, a região de Kherson, controlada pela Rússia, tem dimensões semelhantes às de Riga ou Tallinn. E isso aconteceu contra um exército ucraniano com mais de 200 mil soldados em tempos de paz, além de forças paramilitares bem treinadas. Em comparação, a Estônia tem apenas 7 mil militares ativos e a Letônia, 17 mil. Ambas contam com cerca de 40 mil reservistas cada, mas mobilizá-los a tempo seria um desafio enorme. Além disso, há tropas internacionais estacionadas nos países bálticos, cerca de 8 mil soldados de diversas nações, mas sua capacidade de resposta coordenada é questionável. Mesmo assim, a Rússia não é mais a mesma de 2022. Sua máquina de guerra foi expandida, ainda que à custa de qualidade, e hoje possui uma vantagem numérica inicial contra as forças locais. Um estudo da Rand Corporation, realizado antes da guerra, apontava que a geografia favorecia Moscou. A fronteira da Rússia com a Estônia e a Letônia é curta, apenas 200 quilômetros com a primeira e 250 com a segunda. A Lituânia, por sua vez, está separada do território russo principal por um corredor estreito de 110 quilômetros entre Belarus e o enclave de Kaliningrado. Esse corredor de Suwałki é visto como um ponto fraco, mas será mesmo? Vamos deixar isso de lado por enquanto e focar em Kaliningrado. Antes da guerra, Kaliningrado era uma peça-chave na estratégia russa, capaz de ameaçar o tráfego marítimo no Báltico com seus mísseis antinavio. Hoje, porém, o cenário mudou. A região está cercada por membros da OTAN, Polônia e Lituânia, e sua profundidade estratégica não passa de 100 quilômetros. Isso significa que está ao alcance de mísseis de precisão ocidentais, como os HIMARS, já usados com sucesso na Ucrânia. O general americano Chris Donnelly foi claro: neutralizar as defesas de Kaliningrado seria questão de horas. Sem tropas suficientes no enclave e com a superioridade naval da OTAN no Báltico, Kaliningrado deixou de ser um trunfo para se tornar um alvo fácil. O relatório da Rand também destacava que no início de um conflito, a Rússia teria uma vantagem esmagadora em tropas e equipamentos contra as forças locais. Em 2022, por exemplo, 22 batalhões russos enfrentariam apenas 12 batalhões da Letônia e da Estônia. Mas essa superioridade inicial não garantiria uma vitória rápida. A OTAN já reforçou sua presença nos países bálticos, e a Rússia, apesar de ter expandido suas forças, viu sua capacidade de combate ser diluída pela baixa qualidade de seus recrutas e pela escassez de equipamentos modernos.
O que isso nos diz? Que a janela de oportunidade para Moscou é estreita. Se a Rússia quiser testar a aliança, terá que agir antes que a Europa se fortaleça. Mas uma coisa é certa: qualquer aventura militar contra a OTAN seria um erro catastrófico com consequências irreversíveis. A história já mostrou que subestimar a determinação dos aliados é um caminho para o desastre. E a Rússia hoje não tem margem para erros. E os cálculos de 2022 já não refletem a realidade atual. Naquela época falava-se em 22 mil homens como força máxima. Hoje, porém, os agrupamentos russos só na linha de frente ucraniana ultrapassam facilmente a casa das centenas de milhares. E se considerarmos as avaliações recentes sobre o eixo de Pokrovsk, fica claro que Moscou teria condições de deslocar entre 50 mil e 100 mil soldados de suas reservas ou de outros setores da guerra na Ucrânia, uma força capaz de estabelecer uma superioridade esmagadora sobre os exércitos da Estônia, Letônia ou Lituânia, pelo menos em uma fase inicial. Simulações militares conduzidas por analistas ocidentais já testaram esse cenário. Em exercícios de guerra, as colunas russas avançando em direção às capitais bálticas sofreram perdas significativas graças à superioridade aérea da OTAN, mas não o suficiente. A aviação aliada, apesar das baixas acumuladas na Ucrânia, ainda dispõe de centenas de aeronaves capazes de oferecer apoio aéreo aproximado, algo que faltou aos ucranianos em momentos críticos. E aqui reside um ponto crucial. Os modelos de simulação ignoraram um fator decisivo: o domínio russo no campo dos drones. Hoje, a Rússia é a segunda potência mundial em tecnologia de drones, atrás apenas dos Estados Unidos. E não se trata apenas de veículos aéreos não tripulados. Estamos falando de sistemas autônomos, drones kamikazes de longo alcance e enxames de aparelhos capazes de saturar defesas a centenas de quilômetros da linha de frente. Enquanto a Europa ainda engatinha nesse campo, com alguns países como a Dinamarca, recorrendo até a instrutores ucranianos para acelerar seu aprendizado, Moscou e Kiev já operam batalhões inteiros dedicados exclusivamente a essas plataformas. O Ocidente corre contra o tempo para fechar essa lacuna, mas o abismo tecnológico e industrial ainda é imenso. E se a invasão acontecer? Analistas como o britânico Lawrence Freedman alertam que uma resistência urbana em cidades como Tallinn ou Riga poderia transformar o conflito em um pesadelo prolongado. Para os russos, a história mostra que Moscou não aprendeu a tomar centros urbanos sem reduzi-los a escombros. Basta ver o que aconteceu em Mariupol ou Bakhmut, mas mesmo uma vitória russa nessas condições teria um custo político insustentável para a OTAN. Afinal, que credibilidade teria uma aliança que abandonasse seus membros à própria sorte? Os líderes bálticos sabem disso. Eles conhecem o preço da ocupação soviética e testemunham diariamente o que a Rússia faz nas regiões que controla na Ucrânia: repressão sistemática, deportações, apagamento cultural. A pergunta que alguns analistas ocidentais fazem: vale a pena defender Riga ou Tallinn a qualquer custo? É, na verdade, um falso dilema. Para os países bálticos não há escolha. A alternativa seria repetir o destino de Varsóvia em 1944, que resistiu até o fim sem esperar ajuda, ou o cerco de Leningrado, onde a população suportou anos de fome e bombardeio sem qualquer perspectiva de libertação. Mas o problema não termina aí. Se a OTAN falhar em proteger os bálticos, o dano à aliança seria irreparável. Nenhum país confiaria em garantias de segurança coletiva se 3 membros forem deixados à mercê de Moscou. Alguns estados europeus poderiam até buscar acordos bilaterais com a Rússia, enfraquecendo ainda mais a coesão ocidental. E é exatamente esse o cenário que Putin deseja: uma Europa fragmentada, onde cada nação priorize sua própria segurança em vez de apoiar a Ucrânia ou conter a expansão russa. Para que esse plano funcione com o mínimo de riscos, o Kremlin precisaria agir de forma rápida e cirúrgica. Não haveria uma mobilização massiva como a de 2022, nem um ataque frontal pelo corredor de Suwałki. Em vez disso, a estratégia se basearia em criar um fait accompli, um fato consumado, antes que a OTAN pudesse reagir. E um dos caminhos mais prováveis para isso já foi descrito pelo cientista político alemão Karl-Heinz Kamp em seu livro Se a Rússia Vencer. Imagine o seguinte: março de 2028. Narva, uma cidade estoniana de 57 mil habitantes, onde 95% da população é de origem russa, torna-se o epicentro de uma crise fabricada. Campanhas de desinformação amplificam narrativas de opressão linguística e discriminação cultural. Protestos pacíficos dão lugar a confrontos, e o governo estoniano é acusado de repressão. Em 27 de março, uma explosão misteriosa destrói uma subestação elétrica, mergulhando a cidade na escuridão.
No caos que se segue, manifestantes armados tomam prédios públicos, enquanto voluntários russos, na verdade, forças especiais disfarçadas, cruzam a fronteira sob o pretexto de proteger a população local. Em 48 horas, Narva está sob controle russo, e Moscou exige negociações sob a ameaça de proteger seus compatriotas em outras regiões. A OTAN hesita. A Estônia pede ajuda. E a janela para uma resposta decisiva se fecha. Em poucas horas, as ruas de Narva são tomadas por tropas russas, que avançam com precisão cirúrgica. A operação conta com a cumplicidade de uma parcela da população local, previamente armada e doutrinada, não para resistir a uma invasão, mas para facilitar sua chegada. Enquanto isso, manobras diversionistas russas ao longo da fronteira com a Letônia desviam a atenção do contingente britânico estacionado na região, roubando minutos preciosos de uma reação coordenada. No mesmo instante, soldados disfarçados de turistas no arquipélago de Yelmalma entram em ação, apoiados por 200 navios da frota do Báltico, prontos para impor um bloqueio naval entre São Petersburgo e Kaliningrado. Em questão de horas, a bandeira russa tremula sobre Kardua, pegando a ilha completamente desprevenida. A resposta da OTAN é imediata, mas dividida. Alguns membros hesitam em invocar o artigo 5, temendo arrastar a aliança para um conflito direto. Outros argumentam que ceder agora seria um convite para novas agressões. A indecisão é o combustível perfeito para o Kremlin. E se Moscou optar por um cenário ainda mais convencional, mas igualmente devastador? A concentração de forças na fronteira letã e estoniana seria o primeiro sinal. A questão é, a OTAN reagirá com determinação ou com meia medida? Se as tropas forem reforçadas a tempo, Putin pode recuar. Afinal, a coesão do bloco é sua maior ameaça. Mas se a resposta for lenta ou hesitante, o ditador interpretará isso como fraqueza e avançará. Imagine o seguinte: explosões sacodem protestos pró-Rússia em Narva, enquanto sabotadores do GRU deixam pacotes suspeitos em pontos estratégicos. A narrativa já está pronta, a culpa será dos nazistas ucranianos e dos mercenários da OTAN. Em paralelo, drones e mísseis atingem infraestruturas críticas, cortando energia, interrompendo comunicações e gerando ondas de refugiados que congestionam as estradas. O objetivo? Criar o fait accompli, apresentar à OTAN um fato consumado, forçando-a a escolher entre uma escalada nuclear, uma retirada humilhante ou a fragmentação da aliança. As colunas russas avançam por múltiplas frentes, uma rumo a Tartu, outra em direção a Riga, uma terceira bloqueando as rotas de reforço da OTAN. Bases como a de Tapa são contornadas para evitar baixas ocidentais, afinal, Moscou sabe que cada soldado morto da aliança é um argumento a mais para uma resposta unificada. Enquanto isso, ataques cibernéticos paralisam sistemas de defesa, e drones kamikazes eliminam alvos com precisão cirúrgica. Em 72 horas, Tallinn e Riga estão isoladas, e as forças da OTAN na região, encurraladas. Mas há um segundo cenário ainda mais ousado. E se a Rússia apostar tudo em um ataque relâmpago contra as próprias bases da OTAN no Báltico? Neste caso, drones e mísseis chovem sobre instalações militares, aeroportos e centros logísticos, enquanto tropas aerotransportadas tentam cortar as linhas de suprimento. O objetivo não é ocupar permanentemente, mas infligir uma derrota simbólica, mostrar que a aliança não é capaz de proteger seus membros. As perdas russas seriam altas, mas o impacto psicológico seria devastador. A OTAN questionaria sua própria existência. No fim das contas, o que está em jogo não é apenas o Báltico, mas o futuro da segurança europeia. Se a aliança fraquejar, Putin não parará em Narva. E o preço da indecisão será pago em sangue não só no leste, mas em toda a Europa. A única resposta possível? Unidade, rapidez, determinação. Porque no jogo geopolítico a hesitação é a pior das derrotas. Preparar-se para um conflito que, embora não seja inevitável, tornou-se uma possibilidade concreta. 5 anos podem parecer muito tempo, mas na realidade geopolítica são apenas um piscar de olhos. A Rússia militarizada não será uma ameaça passageira, ela se consolidará como um risco permanente à segurança europeia. E até 2030, a Europa precisará de um sistema de defesa robusto o suficiente não apenas para dissuadir, mas para responder a qualquer ato de agressão com força esmagadora. O plano é ambicioso. Até o final de 2026, pelo menos 40% das compras de defesa dos países membros devem ser feitas em conjunto, um salto gigantesco em relação aos atuais 20%. Até 2030, esse número deve chegar a 55%, com a meta de que 60% dos equipamentos venham da própria União Europeia ou da Ucrânia.
Não se trata apenas de economizar recursos, é uma questão de sobrevivência. A Europa precisa preencher lacunas críticas em defesa aérea, artilharia de longo alcance e cibersegurança, áreas onde a dependência externa se tornou um risco estratégico. E a Ucrânia, com sua experiência de guerra real, deve ser transformada em um escudo de aço, capaz de conter a agressão russa antes que ela chegue às fronteiras da OTAN. Mas há um problema fundamental. Quem comandará essa defesa? A OTAN, claro, continuará sendo a espinha dorsal da segurança coletiva. No entanto, com os Estados Unidos reduzindo seu papel a um apoio periférico, a Europa terá que assumir muito mais responsabilidade. E aqui surge a pergunta incômoda: o bloco está preparado para essa mudança? Lembremos dos impasses passados. Quando se discutiu o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia após um eventual cessar-fogo, foram justamente as limitações logísticas e de inteligência, áreas dominadas pelos Estados Unidos, que travaram o plano. Sem esse suporte, qualquer força liderada por França ou Reino Unido ficaria paralisada. Afinal, são os americanos que têm experiência em comandar operações terrestres em larga escala, como no Afeganistão ou no Iraque. Alguns avanços recentes oferecem um vislumbre de esperança. A Operação Air Shield no flanco leste da OTAN, por exemplo, tem sido eficaz em conter provocações russas no Báltico. Mas patrulhar o espaço aéreo é uma coisa, travar uma guerra terrestre em larga escala é outra letamente diferente. E a logística? Um pesadelo. Há poucos dias foi inaugurado um trecho da rodovia estratégica que ligará Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia, uma via de dupla utilidade civil e militar. O problema? A obra só está concluída até Kaunas. Depois disso, o que deveria ser uma autoestrada se transforma em uma estrada de 2 pistas com trechos ainda piores. E mesmo quando estiver pronta em 2030, será apenas parcialmente. Enquanto isso, as ferrovias do Báltico seguem com bitolas russas, incompatíveis com o resto da Europa, e os russos já demonstraram habilidade em paralisar comboios com drones. Uma rede de defesa antiaérea e sistemas de guerra eletrônica seria um começo, mas até agora, os projetos avançam a passos lentos. Isso não é um detalhe, é um sintoma. A Europa fala em preparação, mas na prática, seus planos estão anos atrás da realidade. Não há garantia de que os países da OTAN, especialmente os bálticos, consigam replicar o que a Ucrânia fez: resistir a um exército russo moderno, enquanto desenvolve inovações tecnológicas em tempo real, como drones com inteligência artificial ou sistemas de guerra eletrônica de ponta. Por isso, a melhor estratégia não é apenas reforçar as defesas europeias, mas garantir que a Ucrânia tenha os meios para vencer. Agora, o ministro da Defesa ucraniano já deixou claro: com financiamento adequado, o país pode produzir 20 milhões de drones em um ano, um volume que superaria em muito a capacidade russa. Uma Ucrânia forte não apenas desgasta Moscou, mas a obriga a concentrar todos os seus recursos no fronte oriental. E se a Rússia não tiver forças para atacar a Europa, não precisaremos testar a prontidão da OTAN. Isso não significa que a Europa deva abandonar seus próprios preparativos, mas sim que o apoio à Ucrânia deve ser a prioridade absoluta. A lógica é simples: a melhor forma de proteger o flanco leste da OTAN não é apenas reforçá-lo, mas criar uma ameaça tão grande no flanco sul que o Kremlin hesite em explorar qualquer fraqueza. Se a Rússia souber que um ataque a Narva significaria um contra-ataque ucraniano em Donbas ou até mesmo em Moscou, a dissuasão se tornará real. E a Ucrânia, mesmo sem ser formalmente membro da aliança, já é parte desse sistema de segurança. Sua integração, seja por meio de acordos bilaterais, seja por uma cooperação militar aprofundada, é a chave para uma Europa verdadeiramente protegida. Não se trata de alarmismo. Não estou dizendo que Putin atacará amanhã. Na verdade, os riscos diminuíram após a cúpula da OTAN, onde até mesmo Trump, que antes falava em abandonar a Europa, mudou o tom e prometeu defesa incondicional. Quando questionado recentemente se os Estados Unidos protegeriam a Polônia em caso de ataque russo, sua resposta foi clara: sim. Mas Trump é imprevisível. E o que importa não é apenas o que ele fará, mas o que Putin acredita que ele fará. No fim das contas, a segurança da Europa não depende de um único homem em Washington. Depende da capacidade do continente de agir como um bloco unido, rápido e determinado. A Polônia, por exemplo, gasta 5% do seu PIB em defesa e tem uma das forças armadas mais preparadas da região. Mas ninguém quer ver Varsóvia sozinha em uma guerra contra a Rússia. O objetivo não é arriscar um conflito, mas garantir que ele nunca aconteça, porque a dissuasão, quando funciona, é invisível. E é exatamente isso que a Europa precisa construir: uma força tão convincente que o Kremlin nem ouse testá-la.
E não apenas soldados americanos, mas também tropas alemãs, devolvidas a um estado de prontidão plena e capaz de responder com agilidade. Isso significa que um ataque à Lituânia, por exemplo, teria altíssimas chances de arrastar a Alemanha para o conflito. E se Berlim entrar na guerra, a Rússia enfrentará um desafio de proporções inimagináveis. Todos os seus planos estratégicos se desmanchariam no ar. Além disso, a OTAN já tem protocolos claros para uma eventual invasão. Esses planos foram revisados em 2022, depois que Moscou demonstrou na Ucrânia do que é capaz. Antes, as projeções previam que os países bálticos teriam que resistir sozinhos por até 180 dias, um prazo que, como vimos, seria insuficiente diante da velocidade e brutalidade da máquina de guerra russa. Agora, os novos planos são muito mais realistas. Em questão de 10 dias, cerca de 200 mil soldados da aliança poderiam ser mobilizados, com reforços chegando a 450 mil ou 500 mil em curto espaço de tempo. Uma força esmagadora. A questão, portanto, não é se a OTAN tem capacidade militar superior à da Rússia, porque tem, e em múltiplas frentes. O problema é a falta de vontade política para agir conforme o que está previsto. É aí que reside o verdadeiro risco. E esse risco é maior agora do que será daqui a 10, 20 ou 30 anos, porque Vladimir Putin está determinado a esmagar a Ucrânia. Cada movimento seu é calculado para atingir esse objetivo, e as consequências podem se espalhar muito além das fronteiras ucranianas. Espero ter deixado claro quais são as ameaças reais que enxergo. E espero, acima de tudo, que essas ameaças sejam compreendidas na Europa. Vejo líderes que entendem perfeitamente o perigo, mas também vejo aqueles que ainda se iludem, acreditando que há tempo de sobra, que um ataque aos países bálticos é impensável ou que a Rússia jamais ousaria desafiar a OTAN. Isso é um erro grave. A história nos ensina que devemos nos preparar até mesmo para cenários improváveis, porque quando eles se tornam realidade, é tarde demais. A melhor guerra é aquela que nunca acontece, mas para que ela não aconteça, é preciso estar pronto. E estar pronto significa não apenas ter planos no papel, mas a determinação de executá-los sem hesitação. Que essa compreensão leve a ações concretas, capazes de garantir que esses cenários jamais se materializem. Porque a paz não é um acaso, é o resultado de uma dissuasão implacável.